Olá, sejam bem-vindos! Hoje, o nosso foco é um procedimento muito importante e que gera muitas dúvidas para os militares de Minas Gerais, o Processo Administrativo Disciplinar Sumário, mais conhecido como PADS. A gente vai mergulhar fundo no que diz o Manual Oficial, o MEPA, para entender direitinho como tudo funciona, etapa por etapa. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo o que é o PADS e depois em que situações ele é aplicado. Daí, passamos pelos prazos e responsabilidades, destrinchamos cada uma das fases do processo, falamos sobre o direito de defesa, que é crucial, e fechamos com o relatório final e o julgamento, um roteiro bem completo. Então vamos lá, começando pelo básico, mas que é fundamental. Afinal, o que é o PADS? Por que ele existe? Qual é o papel dele dentro da estrutura disciplinar da corporação? Pois é, essa pergunta aí na tela já dá a dica. O PADS foi pensado justamente para lidar com essa situação. Ele é um caminho, um rito processual mais rápido, mais sumário, como o próprio nome diz, para apurar faltas cometidas por quem está bem no comecinho da carreira militar. E aqui está o ponto-chave, a grande sacada do PADS. O que define se um processo vai ser um PADS ou não, não é exatamente o tipo de falta cometida, mas sim quem a cometeu. O foco é total nesse grupo específico, os militares que têm pouco tempo de casa. E quando a gente fala em pouco tempo, a regra é bem clara. O artigo 374 do MAPA crava: o PADS é para militares com menos de 3 anos de serviço efetivo. E olha que interessante o detalhe. Essa contagem, esses 3 anos, são verificados na data em que o processo é instaurado, e não na data em que a falta aconteceu. Isso faz toda a diferença. E tem mais. Uma vez que o PADS foi aberto, ele segue nesse rito até o final. Não importa se o militar completa os 3 anos durante o andamento do processo. A regra do jogo é definida no início. Ok, então já sabemos para quem é o PADS, mas o que precisa acontecer para que um PADS seja aberto? Quais são os gatilhos? O manual também é bem específico sobre isso. O mesmo artigo 374 nos mostra 2 cenários principais. O primeiro é o da reincidência em falta grave. Imagina um militar que já está classificado lá no conceito C, que é aquele conceito que indica um comportamento, digamos, insuficiente. Se essa pessoa comete uma nova falta de natureza grave, pronto, tá aí um gatilho para o PAD. Agora, o segundo cenário é bem mais abrangente e, olha só, não depende do conceito do militar. É a prática de um ato que atente contra a honra pessoal ou o decoro da classe. Ou seja, qualquer conduta que possa manchar a imagem do militar ou da própria instituição. Beleza, já entendemos o que é e quando se aplica. Agora vamos entrar na parte mais prática da coisa. Como é que o PADS funciona no dia a dia? Quais são os prazos? Quem são as peças-chave nesse tabuleiro? O tempo aqui é curto. O artigo 376 estabelece um prazo bem apertado. O processo tem que ser concluído em 20 dias corridos, e esse prazo pode ser esticado por mais 10 dias se for necessário. Mas atenção, aqui tem um detalhe que pega muita gente. Quando é que o cronômetro começa a rodar? Não é no dia em que a portaria é assinada, não. O prazo começa a contar a partir da autuação, que é o ato de registrar e dar início formal ao processo. E a autoridade que vai tocar o processo tem até 10 dias úteis para fazer essa autuação depois de receber a portaria. Então tem todo um jogo de prazos aí. E quem é que comanda essa investigação toda? O artigo 375 chama essa figura de autoridade processante. A regra é clara, tem que ser um oficial de posto superior ao do militar que está sendo processado. Mas tem uma exceção importante. Se o acusado for um cabo ou um soldado, um sargento pode ser nomeado para essa função. Essa nomeação, claro, vem das autoridades que o Código de Ética prevê. E essa autoridade não precisa trabalhar sozinha, viu? O parágrafo 2º do artigo permite que seja nomeado um escrevente para ajudar em toda a parte burocrática. Muito bem. Agora a gente chega no miolo, no coração do nosso assunto de hoje. Vamos pegar o artigo 379 do MAPA e seguir, passo a passo, cada uma das fases que compõem a jornada de um PADS. É aqui que a gente entende como a coisa toda se desenrola na prática. O processo todo é fatiado nessas 6 etapas que estão aí na tela: instauração, instalação, instrução, defesa, relatório e julgamento. É uma sequência lógica que vai desde o momento em que a acusação se torna oficial até a batida de martelo final. Vamos olhar cada uma com calma. Então, as 2 primeiras fases, instauração e instalação, andam bem juntas. A instauração é basicamente o nascimento do processo. É quando se publica a portaria, aquele documento formal que diz: olha, estamos investigando isso aqui.
Já a instalação é quando a autoridade processante pega essa portaria, junta os primeiros documentos, monta a capa do processo, por assim dizer, e, ponto crucial, notifica o militar acusado. É o aviso oficial de que o processo contra ele começou a tramitar. E por falar em portaria, o mapa traz até um modelo. Esse trecho que a gente vê aí na tela dá o tom da coisa. É uma linguagem bem formal, jurídica, que serve para fundamentar a acusação. Ele basicamente diz, considerando que tal conduta, em tese, afetou a honra e o decoro, o que pode incapacitar o militar de continuar na corporação, é a base de toda a acusação, colocada no papel. Aí vem a terceira fase, a instrução. Essa é a fase de investigação para valer, como diz o inciso 3º do artigo 379. É aqui que as provas aparecem. Tudo começa com o interrogatório do acusado. Depois, abre-se espaço para a defesa apresentar seus argumentos preliminares. Na sequência, são ouvidas as testemunhas, primeiro as de acusação, depois as de defesa, que podem ser até 5. E não para por aí. Qualquer outra prova necessária, como perícias, documentos, tudo é juntado nessa fase. O manual até menciona a possibilidade de encaminhar o militar para um exame de saúde para ver se é o caso de uma avaliação psicológica mais a fundo. E agora a gente para falar de algo que é a espinha dorsal de qualquer processo justo. Não importa se ele é rápido ou não. O direito de defesa é um pilar constitucional. É muito importante entender isso. O fato de o PAD ser sumário não quer dizer que ele atropela direitos. Pelo contrário, existem garantias bem claras. O militar tem que ser avisado do interrogatório com, no mínimo, 48 horas de antecedência, tem direito a receber uma cópia de tudo, da portaria a todos os documentos. Tem o direito de ter um defensor, seja um escolhido ou um nomeado pelo Estado. E os prazos para a defesa são sagrados. 5 dias úteis para apresentar a defesa prévia e, lá no final, mais 5 dias úteis para as alegações finais por escrito. Ou seja, há tempo e oportunidade para se defender. Pronto, a investigação acabou, as testemunhas falaram, a defesa apresentou seus argumentos. E agora? Como é que essa história termina? Vamos ver as últimas fases do processo. O encerramento segue um rito bem definido. Primeiro, a autoridade que processou tudo escreve um relatório minucioso. Importante, esse relatório não dá opinião, ele apenas resume tudo que foi apurado. Esse pacote todo sobe para a autoridade convocante. Aí o caso passa pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da unidade, o famoso SEDMO, que vai analisar e dar um parecer. O militar, inclusive, é notificado 48 horas antes dessa reunião. Com tudo isso em mãos, o relatório, o parecer do Conselho, a autoridade julgadora finalmente bate o martelo. A decisão final é então formalizada pelo setor de RH, que publica o ato com as consequências. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? O PAD nasceu para ser ágil, para dar uma resposta rápida a situações graves envolvendo militares mais novos. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que ele é todo amarrado por regras, prazos e garantias de defesa. Então, a grande questão que fica é essa. Como manter o equilíbrio perfeito entre a necessidade de celeridade, de eficiência administrativa e a garantia fundamental de uma justiça plena, de uma defesa justa? Esse é o desafio constante. Bom, e com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise detalhada do PEDES. A ideia foi justamente usar o manual como guia, para deixar tudo mais claro, para mostrar como funciona esse processo que é tão importante na administração militar. Muito obrigado pela companhia.